Fátima, uma grande amiga que eu e minha esposa nós temos aqui nesse povoado, e também do pastor Adilson, que é também um grande amigo meu, para a glória de Deus. Meus queridos, eu quero falar com vocês, durante alguns minutinhos, sobre autoridade e poder espiritual. Eu sei que nós estamos em um culto beneficente, mas o que o Senhor colocou no meu coração para eu trazer a essa igreja, a palavra que Deus colocou no meu coração para eu estar falando sobre ela aqui durante alguns minutos, é sobre autoridade e poder espiritual que Deus liberou na vida da igreja. Esse tipo de autoridade, esse tipo de poder espiritual, Deus só liberou na vida de quem é salvo, na vida de quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E hoje nós, com a graça de Deus, iremos entender um pouquinho sobre o que é autoridade espiritual e o que é poder espiritual e como isso nos afeta no nosso dia a dia, na sociedade, na igreja, no reino de Deus. O texto que eu li fala sobre o retorno de 70 discípulos que Jesus enviou para evangelizarem. Eles estavam voltando e anunciaram a Jesus as coisas que tinham acontecido. Eles disseram a Jesus: Senhor, no teu nome demônios são expulsos da vida das pessoas, no teu nome morto ressuscita, no teu nome cego volta a enxergar, aleijado volta a andar. E a Bíblia diz que eles chegam muito eufóricos diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se alegra em espírito, glorifica o Pai, e ele olha para os discípulos dele e disse que ele tinha dado para os seus discípulos autoridade sobre todo o poder das trevas, sobre todo o poder do maligno. O diabo, Jesus revela nas Escrituras que o diabo tem um reino organizado, fortificado, e ele quer expandir esse reino. O apóstolo João, escrevendo, ele diz que o mundo jaz no maligno. O sistema que domina o mundo é um sistema que o seu príncipe é Satanás. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 6, chama ele de príncipe das trevas, príncipe das potestades dos ares. Porque esse mundo ele jaz no maligno. É por isso que nós vemos nesse mundo violência. É por isso que nós vemos nesse mundo abusos. É por isso que nós vemos nesse mundo alguém tendo muito e outras pessoas não tendo absolutamente nada. É por isso que nós vemos nesse mundo uma desigualdade sem igual. Porque esse mundo ele jaz no maligno. Mas a igreja de Jesus tem autoridade dada por Deus para vencer esse reino do diabo que está implantado na terra. Essa autoridade que Jesus nos deu. Jesus nos deu porque a igreja, ela é mais do que uma instituição social. As pessoas do mundo, as pessoas que elas não entendem o papel espiritual da igreja, elas olham para a igreja como uma instituição social. Mas a igreja, ela é muito mais do que uma instituição social. É claro, é lógico, é bíblico, que a igreja deve exercer funções sociais. A igreja deve ter obras sociais. É claro, é bíblico, Jesus ordenou isso. Mas a igreja é muito mais do que uma instituição social. A igreja é um povo sobrenatural que tem sobre ela a atividade constante do Espírito Santo. É por isso que na igreja tem libertação de drogados. É por isso que na igreja a prostituta muda de vida. É por isso que na igreja a pessoa que é alcoólatra, Jesus liberta ela. É porque ela não é apenas uma instituição social. A igreja é um povo sobrenatural que Jesus plantou na terra para fazer frente ao reino de Satanás. Louvado seja Deus. Jesus concedeu para a sua igreja, o que nós observamos no texto, Jesus concedeu para a igreja autoridade no seu nome. Entenda, irmãos, que Jesus não nos deu autoridade no nome de outras pessoas, no nome de outras instituições. Jesus nos deu poder e autoridade no nome dele.
uma perca de identidade da igreja. E o que acontece quando a igreja perde a identidade? Se a igreja perder a sua identidade, a igreja perde a sua autoridade. Se a igreja perder a sua identidade, a igreja perde o seu poder espiritual. Jesus quer que nós nos mantemos firmes nos propósitos que Ele estabeleceu. Que propósitos são esses? Jesus disse que nós somos luz e nós somos sal. Se Jesus disse que nós somos luz, é porque o mundo está em trevas. E se o mundo está em trevas, eu não posso me dividir, ficar metade no mundo, metade na luz. Ou eu sou totalmente da luz, ou eu sou totalmente das trevas. O que acontece com o diabo é que o diabo, ele te aceita te dividir com Jesus. O diabo diz: não, tu pode ir para a igreja, mas tu pode adulterar. O diabo diz: tu pode ir para a igreja, mas tu pode continuar bebendo. Tu pode ir para a igreja, mas tu pode continuar fazendo as coisas que tu faz no mundo. Eu te aceito dessa forma. Jesus não. Jesus só nos quer se nós formos por completo. Jesus não aceita nos dividir com ninguém, porque foi Ele que morreu naquela cruz por nós. Foi Ele que sofreu por nós. O diabo não nos aceita dividir porque ele não sofreu nem um pouquinho por nós. Mas Jesus sofreu, e é por isso que Ele nos quer 100% para Ele, para o seu reino. Louvado seja o nome de Jesus para nós. Louvado seja Deus. Jesus nos deu autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? A palavra autoridade, ela significa autorização. Que nós temos o sargento César, e eu vou dar um exemplo que ele vai entender muito bem. Um traficante, ele tem uma arma de fogo na mão, ele tem poder na mão. Poder para matar outras pessoas. Ele atira numa pessoa, mata e tem poder. Agora, o que ele não tem diante da lei, da Constituição brasileira, é autoridade para usar essa arma. Porque para ele usar essa arma, ele tem que passar por um longo processo, fazer vários exames psicológicos físicos, para ver se ele não tem nenhum problema mental, nenhum desequilíbrio. Ele vai precisar de vários exames, passar por todo um processo legal, para ele poder ter autorização para porte de arma. Ele pode até ter poder, está na mão dele, mas o poder que ele tem é ilegal, que é autoridade, autorização, permissão para fazer alguma coisa. Quando a Bíblia diz que nós temos autoridade dada por Jesus, nós temos que entender aonde essa autoridade começa e aonde essa autoridade termina. Como é essa autoridade que Jesus nos deu? Lá vai: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Se Jesus me deu autoridade, Jesus não está me dando autoridade para eu me levantar contra autoridades políticas. Jesus não está me dando autoridade para eu me levantar contra autoridades civis, militares e qualquer tipo de outra autoridade humana. Jesus está me dando autoridade para eu me levantar e vencer todo o projeto do diabo contra a minha vida. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. O diabo não tem autoridade sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre você, sobre o seu ministério, sobre o seu negócio, porque ele não tem. Porque Jesus te deu autoridade acima dele, sobre todo o poder do maligno. E o que ele diz mais? Nada que vem dele causará dano a você. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia revela pelo menos 2 tipos de autoridade: autoridade pelo conhecimento, autoridade espiritual.
Mateus capítulo 7, versículo 29, Jesus fecha o sermão da montanha. O povo olha para Jesus e eles começam a comentar dizendo assim: ele ensina como tendo autoridade, não como os escribas e fariseus. Ele ensina tendo autoridade para ensinar, porque quem está ensinando não é um homem mortal como eu, não é um pecador carente da graça de Deus e do perdão e do favor de Deus todos os dias como eu. Quem estava ensinando ali era aquele que pela palavra disse: haja luz, e houve luz. Ele viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas, e chamou a luz dia, as trevas chamou noite. Quem está falando aqui é aquele que chamou Lázaro depois de 4 dias morto e Lázaro levantou. Jesus está falando, tendo autoridade para falar, porque Ele é a própria palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então quem está falando não é uma pessoa normal, quem está falando é o próprio Rei do Universo. Então Ele tem autoridade pelo conhecimento. Professor de matemática tem autoridade para ensinar matemática. Professor de português tem autoridade para ensinar português. Uma pessoa que é formado para ser advogado, ele tem autoridade para, se passar pela prova da OAB, para exercer aquele cargo. Se ele passar no concurso público, ele tem autoridade para exercer aquele cargo público. Então esse é o primeiro tipo de autoridade. Mas o que me interessa dizer para vocês é o que está em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Esse texto é interessante porque mostra que Jesus, ele se preocupa de certa forma com aquilo que você acha dele, com aquilo que você está pensando acerca de Jesus. E olha o que as pessoas estavam pensando acerca de Jesus: ele é um profeta como outro qualquer. Para a maioria das pessoas, Jesus era apenas um profeta. E para você, quem é Jesus para você? Algumas pessoas dizem: Jesus é Senhor, mas não obedece Jesus. Jesus não é teu Senhor. Algumas pessoas dizem: Jesus é o meu Salvador, mas elas não creem no sacrifício de Jesus, não fazem o que Jesus mandou fazer. Me desculpa, Jesus não é o teu Salvador. Algumas pessoas dizem assim: Jesus, pelo menos nas atitudes dela, Jesus para mim é um banco. Por que Jesus para mim é um banco? Porque eu dou 10 reais e eu vou esperar um retorno de 100. Tu vai quebrar a cara, porque reino de Deus não é isso. Reino de Deus é mudança de vida. Reino de Deus é transformação de vida. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: e vocês que andam comigo, estão comigo todos os dias, o que eu sou para vocês? E os discípulos dizem: tu és, Pedro diz para ele, tu és o Cristo, o Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. E eu vou te dizer algo muito forte aqui, a primeira revelação de Jesus sobre a igreja. Olha o que é a igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, olha como ela se apresenta. Jesus disse: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o que vão fazer? Não prevalecerão contra a minha igreja. Então as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Aleluia. Não te acomode com ataques do diabo contra a tua vida. Nós não podemos, nós que somos igreja, nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós não podemos ficar parados vendo o diabo nos atacando. Algumas pessoas olham o diabo atacando, eles indiretamente atacam a família, atacam o filho, atacam o neto, atacam o cunhado, atacam alguém próximo a ele. Ele observa e ele fica parado, ele não sabe, ele não sabe aquilo que ele é em Deus. Mas hoje eu vim te dizer que em Deus
Você tem autoridade para você ganhar essa guerra, para você botar o teu joelho no chão e dizer: Deus, Ele não deixa o diabo fazer o que ele quer. Tu tem autoridade dada por Jesus para você repreender toda a força do maligno. Essa autoridade dada por Jesus, ela se desmembra de duas formas. Primeiro, é autoridade para determinadas pessoas dentro da igreja exercerem papel de liderança. E dentre esses nós destacamos pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros. As pessoas que elas têm algum cargo eclesiástico, esse cargo ela recebeu por autorização de Jesus. E eu digo mais, até mesmo as pessoas que exercem um cargo público, vamos lá, vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente da república, todos esses homens, eles só estão lá porque Deus permitiu eles estarem lá, mas Deus tira eles a hora que Ele quiser tirar e coloca outro a hora que Ele quiser colocar, porque todas as coisas estão debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz que é Ele que coloca rei, tira rei, estabelece governante e tira governante. Tudo está no controle de Deus. É verdade. Para tudo Deus tem um propósito. Não cabe a nós reclamar com Deus, cabe a nós orar. Essa que é a nossa função, orar, para que Deus tenha piedade e misericórdia. E a segunda forma de autoridade que Jesus dá é para os seus filhos, para mim e para você. Você que é filho de Deus, você tem a autoridade de Jesus. Irmãos, eu quero que tu saia daqui com isso hoje na tua mente martelando. Eu sou filho de Deus, e como filho de Deus eu tenho autoridade dada por Jesus. Jesus me deu autoridade. Não foi o pastor, não foi o pregador, não foi o diácono, não foi o dirigente do círculo de oração e nem do vocal. Quem me deu autoridade foi Jesus de Nazaré. Pelo nome dele eu tenho autoridade. Louvado seja Deus. Poder espiritual. O que é? Se autoridade é autorização para você fazer algo, poder é a capacidade para você fazer esse algo. Tem muita gente que tem autoridade para fazer uma coisa e não tem poder para fazer isso. Ele tem a autorização legal, mas não tem o poder para fazer aquilo. Ele tem a autorização, ele tem a carta, ele tem a assinatura, ele tem um documento, só que ele não tem habilidade, ele não tem força, ele não tem capacidade para fazer isso. Então não adianta eu ter autoridade e não ter poder. Também não adianta eu ter poder e não ter autoridade. Eu preciso de poder, mas eu também necessito de autoridade dada por Deus. E a Bíblia revela em Atos capítulo 1, versículo de número 8: vocês receberão poder. Quando acontece isso? Quando vocês forem cheios do Espírito Santo. Aleluia. E Lucas, ele diz que esse poder não é um poder qualquer. Esse poder que Jesus fala em Atos 1:8, Lucas diz que é um revestimento de poder. Se é um revestimento de poder, todo crente em Cristo Jesus tem de Deus poder sobre a sua vida. João capítulo 1, versículo 12, você que ainda não é crente, ouça isso. João capítulo 1, versículo de número 12, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que João escrevendo o seu primeiro capítulo, no versículo 11 e 12, ele diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Rejeitaram Jesus, humilharam Jesus. Aí João escreve e diz assim: mas todos quanto receberam. O que acontece, João? Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses, João? Os que creem no seu nome. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tu é filho de Deus, meu irmão. Aleluia. Como é que tu vai te sujeitar a determinadas coisas sendo tu filho do próprio Deus? Como é que tu vai ser atacado pelo reino das trevas e tu vai ficar quieto sendo atacado pelo reino das trevas? O diabo se levanta, teu casamento está uma bagunça, teus filhos estão todos rebeldes, fugindo de casa, saindo de casa, tem filho teu que passa, vira a noite no bar, está acontecendo a maior coisa na tua casa, na tua família, e tu está aceitando tudo isso. Não, meu irmão, tu és filho de Deus que posiciona em Cristo Jesus, que posiciona, meu irmão. Lucas capítulo 24, versículo de número 49, fala sobre o revestimento de poder. Todo crente tem poder, mas Jesus ainda guarda o revestimento de poder. O que é o revestimento de poder? Está vestido duas vezes. Vestido, revestido. Jesus tem uma dispensa que nunca termina de poder para liberar sobre a sua igreja. Como esse revestimento de poder se apresenta nas Escrituras. Esse revestimento de poder, ele se apresenta nas Escrituras como batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para você lutar a favor do reino de Deus contra as forças espirituais da maldade. É isso que é revestimento de poder. Agora, quais são os propósitos desse poder para nós encerrarmos? Primeiro, Jesus nos dá poder para pregar o Evangelho. Jesus não nos chamou para nós virmos somente para a igreja dia de domingo e minha vida está muito bom, muito obrigado, eu estou salvo, e quem não está, que se ferre para lá, eu estou salvo, está muito... Não, Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para nós falarmos para as pessoas que só Ele salva, só Ele liberta, só Ele transforma. Eu não creio, o problema é teu, mas Ele vai continuar salvando, vai continuar libertando, vai continuar transformando. Mas eu não acredito nesse Jesus. Não te preocupe, Ele não precisa que tu acredite para Ele fazer isso. Ele faz e ponto final. Ele nos manda pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é uma mensagem de boas novas. Que mensagem de boas novas é essa, pregador? Todos os seres humanos pecaram. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens são pecadores. Até tu, irmão Adriano. Ai de mim se não fosse a graça de Deus. Então todos os homens são pecadores. Se todos os homens são pecadores, todos os homens estão condenados. Então Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus deu a luz no fim do túnel para o homem. E essa luz no fim do túnel tem nome. E o nome dessa luz é Jesus Cristo. O que é o Evangelho? Eu estou perdido, mas ainda tem esperança para a minha vida. Os meus vizinhos dizem para mim que acabou para mim. As pessoas me olham por aí e dizem, esse aí já era. Mas ainda tem uma luz no fim do túnel para você. Ainda tem esperança para você, para a sua vida, para a sua família. E o nome dessa esperança é Jesus. Pregue o Evangelho, irmão. Fala isso para as pessoas. Tem gente que está se acabando no bar de beber cachaça, porque ele está achando que para ele não tem mais esperança. Ele já ouviu tanto que é um fracassado, para mim não tem jeito. Já ouviu tanto isso que
Se ele fixou isso na mente dele, ele diz, rapaz, para mim não tem mais jeito. Para mim acabou, eu é daqui para a panela, daqui para pior, aqui acabou para mim. Ele está só esperando tu ir lá onde ele dizer, Jesus te ama e tem uma nova história para tu. Aleluia! Jesus nos deu poder para nós pregarmos o Evangelho. E se manifestar o demônio lá, irmão, Jesus te deu poder. E se tiver alguém doente lá, irmão Adriano, Jesus te deu poder. Nós também necessitamos exercer esse poder em oração. A oração é a arma mais poderosa do universo. Não existe arma mais poderosa do que oração. Oração liberta, oração transforma, oração move a mão de Deus. E a mão de Deus guia o universo inteiro. Então, o que é mais poderoso do que a oração? Aquele a quem nós oramos. Então, se nós oramos a Deus e nós temos o poder da oração, exerça esse ministério da oração. Ore até o teu joelho arder, ore até a tua perna tremer, clame a Deus. Chore diante do Senhor pela tua casa, chore diante do Senhor pela tua família, chore pelo teu vizinho, mas meu vizinho me odeia, chora por ele. Pela oração, Jesus vai transformar ele para a glória de Deus. Jesus nos deu poder para nós triunfarmos sobre o reino das trevas. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia!